Olá, meus amigos leitores! Hoje Harry Potter 5, A Ordem da Fênix de J.K. Rowling. Eu vou deixar uma pergunta logo aqui de início, porque esse livro tem calhamaços, são quase 2 calhamaços. Que escola você acha que eu seria de Harry Potter? Eu fiz meu teste, eu já sabia, não preciso falar nada, esse cenário de fundo já responde a pergunta, mas a Hermione também não era dessa escola. Eles vão comentar isso nesse filme, nesse livro, porque o Rony pergunta para ela por que ela foi para a escola a qual eu gostaria de ir. Vambora que a gente tem muito para falar. Lançado em 2003, a editora Rocco. A minha edição é de 2003, 207 páginas, 38 capítulos, bem divididinho, tem muita coisa para falar aqui, e óbvio que eu não vou conseguir colocar em um vídeo curto tanta história que é colocada aqui, bem rico esse livro, gostei bastante, acho que dos que eu li até agora é o segundo que eu mais gostei. Bom, o Harry Potter, ele assiste o noticiário na família Dursley para receber notícias do Voldemort. Para que você assistiu os outros vídeos, sabe que eu chamo ele de Voldemort. Então, ele quer saber se no mundo humano aparece notícia dele, porque ele não recebe notícia dos amigos, não recebe notícia da escola, não recebe notícia de lugar nenhum, e ele fica sem saber o que fazer. Então ele ainda continua tendo seus pesadelos com a morte do Cedrico. Quem lembra bem o que aconteceu no finalzinho do Cálice de Fogo, sabe que o Dr. Voldemort voltou e o Cedrico faleceu. Então aqui a gente está começando exatamente de onde parou, na casa dos tios Dursley. Bom, ele agora tem 15 anos, junto com seu primo Duda. O primo Duda evoluiu como ser humano, agora ele é um vencedor de boxe. E agora as zoadas mudaram de lado. O Harry Potter muito mais confiante. O Harry que fica zoando agora da cara do Duda, porque o Duda é gordinho e é pugilista. Ao contrário do filme ali, que mostra o Duda ainda perturbando o Harry. Eu não sei porque que a Hollywood, né, quer colocar sempre o vilão ou alguém mais poderoso subjugando o cara mais fraco. Não faz sentido, né? O nosso herói que pode sim ser forte e paga sapo e tira onda com a cara do Duda. Gostei demais aqui no livro, muito melhor aqui do que no filme. Enfim, eles estão na rua, 2 dementadores vêm atacá-los e eles são salvos pela tia Fig, mas não antes do nosso protagonista Harry Potter conjurar ali nosso espectro patrono, gente boa pra caramba, fora da escola. Então ele recebe a punição de Hogwarts e do Ministério da Magia. No caso, o Ministério da Magia o expulsou da escola e Hogwarts vai defendê-lo e pede para que ele tenha um julgamento. Então, simplesmente ele recebe outra carta lá do Arthur dizendo que o Dumbledore vai defendê-lo. Bom, o Harry Potter, ele conta para sua tia ali, que por causa da explicação desse negócio da expulsão, o que são dementadores, que o Voldemort voltou. E a tia Petúnia, ela, a primeira vez na história, demonstra amor e compaixão pelo Harry Potter, mas ela demonstra apenas com o olhar, mas é tão sutil que o Harry consegue perceber. Tá vendo como o livro é interessante? Como ela faria isso no filme, né? Ela vai ficar olhando assim freneticamente, e o Harry, estou lhe namoro. O livro demonstra detalhes que no filme não tem como colocar, como esse detalhe da tia Petúnia. Muito importante, porque lá no final do livro nós vamos entender por que o Harry Potter ainda mora com a tia Petúnia e com toda a sua família Dursley. Enfim, os Dursley recebem uma carta que eles são finalistas do concurso de Jardim do Gramado e eles têm que sair de casa às pressas. O Harry Potter fica confinado no seu quarto e com medo desse negócio dos dementadores, desse negócio do Ministério da Magia. Ele está com ansiedade no talo e ele fica 3 dias preso no quarto. Ele escuta um barulho na casa, quando ele desce, 9 magos estão lá embaixo, incluindo o Moody e o Lupin. Ele fica morto de felicidade, porque ele é afeiçoado ao Moody, apesar do Moody do livro 4 ter sido o Bartol Crouch, para quem lembra bem, ele ficou mais afeiçoado ao Bartol Crouch fingindo de Moody, mas ele gosta do Moody por causa disso. Mas o Lupin tá lá, então ele se afeiçoou ele também. Eles então resolvem, voando de vassoura, para a quadra 12 de Londres. Harry fica meio sem saber o que é. Eles vão evitar ao máximo usar magia por causa do problema que o Harry está tendo com o Ministério. E lá ele descobre a Ordem da Fênix, um grupo que Dumbledore liderava para lutar contra o Voldemort e agora precisou ser voltado aí para a gente poder enfrentar de novo o vilãozão do mal. O Snape faz parte dessa ordem, o Gui e o Carlinhos. Quem lembra o Gui e o Carlinhos são os filhos Weasley mais velhos que já são formados, e o Carlinhos é aquele que cuida dos dragões e dos animais ali miraculosos lá na Irlanda. Bom, o Rony fala pro Harry, ele encontra o Rony e a Hermione lá, nessa casa da Rua 12, que o Dumbledore proibiu de falar com eles, que é o Harry isolado de tudo. E o Harry não entende por quê, mas nós vamos entender logo logo. Ele simplesmente tem uma explosão emocional e fala, não interessa, vocês são meus amigos, vocês tinham que estar comigo, mesmo o Dumbledore mandando. Ele fica absurdo. Esse livro vai falar muito sobre o controle emocional e eu vou deixar alguns shorts sobre isso, porque o controle emocional é mais importante do que o teu controle intelectual. Adianta o quê? Você ser inteligente e não conseguir transmitir ou se controlar no momento de exacerbação emocional. É impressionante como eu vou lidar com isso aqui, e nós vamos comentar com isso tanto no vídeo quanto nos shorts. Bom, os gêmeos estão aparatando, eles passaram no teste de aparatação, porque agora são maiores de idade, pode usar magia o tempo todo, imagina o fuzuê só, é a brincadeira que é na casa deles. Tá muito divertido sobre isso, essa parte do livro começa bem descontraída, eu gostei muito de ler.
Então eles vão entender ali que magia é tudo para eles e eles sem magia não fazem nada, fazendo alusão lá no primeiro livro, se você lembra bem, quando a gente está falando... Cadê? Aqui o primeiro livro. Ah, vou deixar no card para você se você não assistiu. Justamente que os humanos não podem aprender magia porque eles usariam magia para resolver todos os seus problemas e é exatamente o que a família Weasley faz aqui. Todos os problemas são resolvidos com magia. É impressionante como eles lidam com isso, fazendo alusão justamente ao primeiro livro. A J.K. Rowling escreve maravilhosamente bem nesse quesito. Bom, eles estão assistindo o jornal e eles falam que o jornal não fala do Voldemort porque o ministro da magia não acredita que o Voldemort voltou. Ele acredita que isso é um plano do Dumbledore para tomar o trono do ministro da magia. A gente viu isso no final do livro 4, mas aqui vai ver um pouco mais forte. O Harry repara que a Molly está um pouco mais magra, ele não entende por quê. Ele é apresentado ali dentro dos amigos da Ordem da Fênix ao Mundungo, que é um cara que vende elementos ali na rua do Beco Diagonal, e os gêmeos vão fazer muitos negócios com esse Mundungo. No filme, o Mundungo ficou como vilãozão, aqui é só isso. O Mundungo fica por aí mesmo. Ele vai citar um pouquinho mais lá na frente, mas um detalhe que eu vou citar logo. É besteira. Bom, o Dumbledore, então, ele não quer que a Ordem da Fênix conte nada pro Harry. Ele quer que o Harry seja criança. Apesar de ter 15 anos, eu acredito que 15 anos é criança, na geração Z, então, criança vai até os 25. Criança tem que ser criança, criança tem que brincar como criança, 15 anos tem que agir como pessoa de 15 anos, então ele não quer que o Harry fique preocupado com esses problemas do mundo mágico. Então o Dumbledore simplesmente não quer que ele saiba de nada. Dumbledore perdeu o seu cargo como diretor Master Diango lá do Supremo Corte da Magia Bruxa, justamente porque ele foi defender que o Voldemort voltou, mas ninguém queria entender por causa do Cornélio. Eles estão então nessa casa, a Molly chama todo mundo para fazer uma faxina geral, porque essa casa ficou fechada há 10 anos, que foi o tempo que o Black ficou preso, o Sirius Black ficou preso, então a casa estava fechada esse tempo todo só com o monstro lá dentro. O monstro é o elfo mágico que cuidava da família Black. Como a família Black inteira faleceu, casou, se mudou, só sobrou o Sirius estava preso, o Sirius voltou, agora eles vão limpar a casa, e o monstro é um elfo muito, muito, muito velho e rabugento. Inclusive, enquanto eles limpam, todos os utensílios mágicos, as joias, os pertences da família Black, ele vai escondendo no quarto dele, porque ele não quer que se perca nada, enquanto o Sirius quer jogar tudo fora. Ó, coisa importante pra frente, hein? Guarda, porque se eu tô falando que é importante, é pra guardar. A Molly, então, ela cuida do Harry como se fosse filho dela, e para demonstrar isso, a J.K. Rowling botou nessa faxina porque um bicho-papão aparecesse, e ela vai tentar derrotar o bicho-papão, e ela não consegue, porque o bicho-papão mostra o Harry morto. Ela se abala emocionalmente de um tanto que só o Lupin que chega lá e consegue salvar ela e mostrar que aquele não era o Harry de fato, mas ela fica emocionalmente abalada. Imagina você ter uma sogra assim, que cuida de você como se fosse um filho. É, sim, é bom demais. Só na ficção mesmo. Brincadeira, um abraço para todas as sogras aí. Bom, o julgamento do Harry Potter acontece, o Arthur leva ele para a sala lá da audiência, eles entram pela cabine humana e ele digita no telefone 62442, é o código para a cabine telefônica descer para a sala do Ministério da Magia. Fica um easter egg aqui, porque nos telefones antigos, você lembra que era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 9, tu lembra que era assim? E cada número tinha 3 letras, o A tinha ABC, o 2 tinha CDE, e assim por diante, né? Então, se você digitar 62442, são as letras que vão escrever Magic. Só que no Brasil você pode dizer que é magia, porque enfim o número 2 tem ABC. Então é um easter egg aí que a autora colocou, achei bem legal, porque ela cita isso aqui 2 vezes, mas está escondido só para quem é muito atento nos telefones dos orelhões das cabeças telefônicas de antigamente. Hoje não existe mais, mas fica um easter egg para você que é dessa época. Mano, então... Quando eles chegam lá, com 3 horas de antecedência, mudaram o local e a hora da audiência. Eles estão em cima da hora e tem que correr para chegar lá. O Harry, quando ele entra na sala, ele lembra que aquela sala, a sala que o Bartol Crouch foi julgado lá no livro 4. Você lembra do que aconteceu lá? Quando o Harry está usando a penseira do Dumbledore? Vou deixar no card para vocês o livro 4 para você lembrar do que aconteceu. E o Arthur fica impressionado que todo o tribunal completo está julgando o Harry como se ele fosse um vilão Master Plus Ultra Django. Mas por que está acontecendo isso? Você sabe por que está acontecendo isso, né? Porque justamente ele está falando que o Val voltou e o Cornélio está falando que o Dumbledore quer tomar o lugar dele. Dumbledore entra imponente como seu vosso advogado, ficou muito legal essa parte. E o pessoal começa a questionar, você consegue fazer mesmo um patrono perfeito? Ele, consigo sim. Muito legal essa parte, vamos voltar isso lá na prova non para falar sobre esse negócio de patrono perfeito. Enfim, tem toda uma discussão inteligentíssima, o Dumbledore é um exímio comunicador, ele sabe se defender, sabe falar, sabe se impor, sabe a hora de ficar quieto. O Dumbledore é maravilhoso, do jeito que ele escreve sobre ele aqui, e Harry Potter é absorvido graças à testemunha da senhora Fig, que foi uma maga aposentada que o Dumbledore colocou para vigiar o Harry lá na rua dos Dursley. Olha, o cara pensou lá na frente. E nós vamos ver um pouco mais no final do livro, explicando como que o Dumbledore pensou nisso.
Ele volta então para casa da Rua 12, junto com a Ordem da Fênix, e o Rony e a Hermione foram laureados com o título de monitores. O Harry fica muito chateado porque ele queria ser um monitor, mas ele não foi. Mas ele pensa e vê como a família Weasley ficou feliz com isso, como que o Rony ficou feliz com isso, porque tudo acontece em prol do Harry. E a primeira coisa que aconteceu é que o seu amigo fica feliz que ele não recebeu. Então ele fala, poxa, eu vou ficar feliz pelo meu amigo, mesmo estando chateado com o que eu não ter conseguido o que eu queria. Isso é de uma maturidade gigantesca. Se o mundo tivesse isso, seria muito mais fácil, né? Você ficar feliz pelo sucesso do seu amigo, ao invés de ficar triste porque você não conseguiu o sucesso que você queria que o seu amigo alcançou. Nossa, isso é legal demais. Um abraço para os amigos, porque um amigo é assim, fica feliz com a sua felicidade. Se você conta uma bem-aventurança e o seu amigo não fica feliz com você, mesmo ele querendo aquilo também não ter alcançado, então aquele não é seu amigo. Saia de perto dessa pessoa. Fica a dica aí de J.K. Rowling. E de nós leitores, com certeza, né? Enfim, a senhora Mori quer fazer uma festa porque todos os filhos dela foram monitores. Aí os gêmeos olham assim, ué, como assim todos os filhos? Nós não fomos monitores. Por acaso somos filhos do vizinho? Eu ri tanto dessa parte, somos filhos do vizinho, que eu acho que eu li umas 10 vezes. Por acaso somos filhos do vizinho? Enfim, Rony então pede como presente para mim uma vassoura nova, porque ele quer jogar quadribol e a vassoura dele não dá conta, porque afinal de contas tudo os Weasleys é usado. É muito engraçado. Bom, enfim, o trem sai, os amigos vão, só que o Harry dessa vez não vai ficar junto da cabine dos amigos, porque eles têm que trabalhar como monitores ali no trem, então ele fica sozinho na cabine, aí ele senta junto com Neville, com Gina e com Luna. Luna é uma aluna de Corvinal, dica aí para a pergunta do começo do livro, né? Luna é uma aluna de Corvinal, ela tem um pai editor de um jornal, o Pasquim, concorrente com o jornal que a gente viu no livro 4. Vamos falar sobre ele também nesse livro. Bom, ela, aquela Cho, que era namorada do Cedrico no segundo livro, ela se tornou apanhadora de quadribol pela Corvinal. Ela também conhece a Luna, que são da mesma casa, e o Malfoy também foi laureado como monitor pela Casa Sonserina. Bom, o Hagrid não está na escola esse ano, a gente citou no livro passado por que aconteceu isso. Aqui a J. Rowling parece que esqueceu que ela citou no livro passado que o Hagrid foi levado por Dumbledore para conversar com os gigantes graças à volta do Voldemort. E aqui ela simplesmente faz mistério. Mas a gente já sabe disso. Foi citado no livro anterior. Mas aqui o Hagrid não está lá e o Harry fica sem saber o que está acontecendo. Bom, eles conhecem os Trestalhos, que puxam as carroças, porque o Harry passa a ver os Trestalhos a partir desse vídeo. Os Trestalhos são simplesmente uns cavalos que só podem ver quem presenciou a morte. E a Luna chega para ele, pode ficar tranquilo, eu também vejo. Eita, o que a Luna presenciou a morte? Hein? Lá no finalzinho eu vou contar para vocês o que aconteceu com a Luna. Bom, na apresentação ali dos alunos, das escolas, dos novos professores, Umbridge é uma professora do Ministério da Magia que estava no julgamento do Harry e ela vai ser uma alta inquisidora em Hogwarts, mostrando que o Cornélio não falou brincadeira quando ele falou no último livro que ele não faria amizade mais com o Dumbledore, que ele colocaria o ministro lá dentro e ele controlaria a escola seria do jeito que ele quer, porque ele não quer que o Dumbledore tome a sua posição como ministro da magia. E Umbridge simplesmente toma a frente, fala na frente do Dumbledore, igual ficou no filme lá, ficou bacana. E ela simplesmente é uma peste. Enfim, o Harry Potter acaba discutindo com ela na sua aula de defesa contra as trevas. Ele toma uma semana de detenção todos os dias à noite sendo torturado. No filme ficou bem bacana, mas aqui ele é torturado não só uma vez, como várias vezes, justamente porque ela quer saber de como que o Harry está interferindo nessa parte do Dumbledore virar ministro da magia. Os pais não querem os alunos mais em Hogwarts, tão felizes pela interferência do Ministro da Magia, justamente porque eles acreditam que o Dumbledore ficou doido, tá caduco e tá velho. Esse ano é o ano da prova NOM, que é o exame ordinário de magia, né? São os níveis ordinários de magia, para você saber que profissão que você vai seguir como mago, e no 7º ano você fazer o nível exaustivo de magia, que é a última prova final para você formar. Eles olham o jornal não tem nada falando de Voldemort, nada falando de Comensais da Morte, e eles ficam entendendo que o ministro tá mexendo em tudo que pode mexer para que ninguém descubra. Enfim, é mais ou menos isso que acontece. A Umbridge, então, ela vai dar aula de defesa contra as artes das trevas de forma teórica. Ela não dá nada prático, ela diz que não quer que os alunos se firam, mas na verdade ela não quer treinar os alunos contra o Ministério da Magia, porque eles não acreditam que o Voldemort voltou, reiterando, eles falam bastante sobre isso aqui. E essa detenção do Harry acontece tortura por várias vezes, várias noites. Outros alunos também são torturados, a gente vai citar logo a pouco. Bom, na escola, todo ano os alunos ficam contra o Harry Potter, né? Nesse ano, alguns estão a favor dele, acreditam nele como aluna, que se aproximou dele por causa disso, o pai dela acredita nele, e outros alunos que desprezam, falam que ele está ficando doido. Existe um teste, os alunos do 7º ano se formaram, e existe um teste para goleiro do time de Grifinória, e Rony, agora com a sua vassoura nova, quer testar para o teste, fazer esse teste. O Percy, aquele irmão dele que trabalha com o Ministério da Magia com o Cornélio, que
teve problema no último livro com seu pai, ainda não fizeram as pazes, escreve por Rony dizendo que ele tem que se afastar do Harry se ele quiser um alto padrão social, graças a que as pessoas pensam por quem você anda. Essa frase do Percy faz muito sentido, mas como aqui a gente entende que o Harry é o que está sendo subjugado e acusado, então o Rony prefere ficar no lado do amigo e o proteger. Bom, Umbridge tem a permissão de inspecionar todas as aulas de todos os professores para ver o que eles estão ensinando, porque não quer ninguém ensinando nada prático, só teórico, para que os alunos não se desenvolvam mesmo. Que engraçado, né? Será que o sistema educacional sofre efeito do Estado para que as pessoas não se desenvolvam, as pessoas fiquem apenas na teoria ali e não consigam fazer de fato algo circunstancial para a sociedade? Acho que ela está levantando um tema educacional aqui global, não é só no Brasil não, que o ensino é fraco, mas é fraco com força. Você não aprende nem a ler, você sai da escola, você acha que sabe ler, mas eu conheço gente que fez, é claro que existem exceções, né? Pessoas que fizeram o exame da carteira de motorista 10 vezes e não conseguiram passar na teórica. Por quê? Porque não sabe ler e interpretar. Você dá um texto para ela ler da Bíblia, ela lê, não entendi. É muito mais normal que você imagina. É gente muito analfabeto funcional e ela está citando justamente esse tema aqui nesse livro dela. Bom, o Harry Potter acaba ficando na detenção novamente porque tenta defender Sibila, mais uma semana de detenção sendo torturado. A tortura é uma pena que escreve na mão, escreve na mesa, e tudo que ele escreve na mesa, e no fato dizendo que não pode mentir, é proibido mentir, escreve na mão, e logo que ele termina de escrever, ele se cura. Mas ele se cura não é voltando ao efeito que estava antes de se machucar, não, é curando. Então o fato de machucar e curar várias vezes vai gerando cicatrizes uma sobre a outra. Então o Harry Potter sofre bastante com essas torturas. Bom, ele então comenta com os amigos que ele vai estudar por conta própria defesa contra as artes das trevas. E aí a Hermione fala assim, você quer estar sozinho? Por que você não dá aula pra gente? Aí, a gente é a gente. Eles marcam um encontro lá na taverna deles, lá em Hogsmeade. Quando ele chega lá tem 25 pessoas. Tirando o trio, tem mais 25 pessoas. Ele fala assim, não vou ensinar todo mundo, não vai sim. Inclusive eles começam a questionar. Você derrotou mesmo aquela cobra lá, livro 2 pra você aí. Você derrotou o professor do livro 1, ele realmente, ele era do Voldemort, era assim. E lá no livro 3, lá, você enfrentou lá o Salgueiro, o Saltitante lá, o lutador, enfrentei. Então ele começa a mostrar os feitos que eram boato na escola, e essas 25 pessoas agora passam a acreditar nele, ele passa a ser o professor deles. Achei bem legal essa parte, justamente porque vai elevar a moral do Harry e vai fazer com que ele faça com que a escola se eleva. A Hermione, muito sábia, muito inteligente, pega um pergaminho e fala assim, todo mundo tem que escrever seu nome nesse pergaminho. Esse pergaminho serve para que se alguém trair, o nome vai ficar destacado no pergaminho, mas ninguém sabe disso, Hermione. Bom, Umbridge proíbe a aglomeração dos alunos, porque quando ela descobre que isso acontece, ela consegue fazer cada proibição de acordo com o que os Harrys vão fazer. Os Harrys, que eu digo o trio, né? O trio mágico vão fazendo. Inclusive, o time de quadribol é proibido de treinar por causa da aglomeração de alunos. Sonserina faz um requerimento para treinar, e é claro que ela fala, não, sim senhora, Sonserina pode. Por quê? Porque ela é comensal, assim, o Lúcio é um comensal e ela defende a parte que o Ministério defende e o Lúcio compra o Ministério. Então, eu falei que a Umbridge é comensal, mas ela não é não. Pelo menos aqui não fala nada sobre isso, quem sabe no futuro. Mas ela não é até agora. Bom, Dumbledore permite que Grifinória volte a treinar a pedido de Angelina, que é a nova capitã do time, e Grifinória treina contra a vontade de Umbridge, mas pela ordem do diretor, enfim, ela ainda tem que obedecer algumas ordens. Harry Potter, então, ele pergunta pro Dobby se existe algum lugar na escola ali em Hogwarts que eles podem treinar. E Dobby fala sobre a sala precisa, que é um lugar que aparece quando você tem uma necessidade. A necessidade dele é um salão grande para treino, então ele fica monitorando ali no mapa do maroto, ali onde estão andando os professores, para que todos possam entrar nessa sala precisa, que é uma sala que se movimenta. Então eles conseguem entrar ali e treinar. O primeiro dia de treino é Expelliarmus, e o Neville, ele treina junto com a Hermione ali esse tipo de magia. E o Rony pergunta para ela, por que você não é de Corvinal? Você é muito sábia. Olha, Corvinal é uma escola reconhecida pelo seu conhecimento. E a Hermione, ela lê bastante livros, respondendo aí a pergunta, eu seria de Corvinal porque eu gosto de ler, eu gosto de ter o conhecimento e gosto de estudar. Grifinória é uma escola que é um pouco mais agitada, gosta de coragem. E Lufa-Lufa é uma escola mais amiga, mais parceira. Sonserina é uma escola que ela quer levar vantagem, não é uma escola ruim, mas é uma escola que quer levar vantagem, que quer liderar na parte de comando da chefia, enquanto Grifinória quer a aventura, quer a farra, quer a curtição. Então, assim, você tem cada escola um biotipo, né? Claro que não é só isso, eu estou resumindo brevemente, mas a escola de Corvinal é uma escola onde montam os magos sábios, enquanto Grifinória montaria os sábios de guerra, de batalha, de aventura, mais ou menos assim. A Lufa-Lufa montaria os sábios ali, os magos ali, que ficariam na parte administrativa, e Sonserina seria mais os governantes, os políticos. Então, mais ou menos nessa ordem aí, eu preferia ser um sábio, mas eu tenho tendência aí um pouco para a política. Não que eu goste, mas enfim, a política é na parte das vendas. Quadribol, Rony, então, como goleiro,
vai para o seu primeiro jogo muito nervoso, leva vários gols, e o Draco começa a zoar ele, dizendo que ele foi contratado pela Sonserina para fazer gols contra. Harry Potter fica a pau, eles estão perdendo o jogo, Harry faz um desastramento para pegar o pomo dourado, mas em detrimento disso leva um balaço na cara, que se machuca bastante. Quando eles vencem o jogo, o Draco continua tirando onda na cara do Rony, Harry já putasse, desce-lhe um socão no estômago, desce pau pra cá, porrada pra lá. A briga é boa e vão parar todo mundo na sala da Minerva. A Minerva só dá detenção pra ele, mas o Umbridge interfere e fala assim, detenção não é suficiente, o Harry foi agressor, ele não sabe ser uma pessoa esportiva. Eu vou deixar um short desse pensamento, justamente da conversa que a Minerva tem com o Harry, dessa atitude que ele teve. Ele agiu com violência a uma agressão verbal, que não foi nem de perto equivalente. Então o Harry perde o direito de jogar quadribol. Ele é expulso do quadribol para todo sempre. Amém. Eita, nosso prota não vai jogar mais esse ano. A gente doido para ver o menino jogando. Hagrid de volta, todo mundo fica horroroçado, nossos amigos vão lá ajudá-lo. Ele diz que estava com 80 gigantes e dos 80 ele conta toda a história aqui, como é que foi, mas eu vou resumir dizendo que ele conseguiu vencer 7. A se juntar à Armada do Dumbledore, para aquele... Armada do Dumbledore não, perdão, eu usei o nome errado. A Armada do Dumbledore é o grupo que o Harry tem com a Hermione para poder aprender ali magia contra as artes, para se juntar junto com o grupo que o Dumbledore tem para lutar contra o Voldemort. E só 7. E de lá... Os comensais da morte também estavam lá tentando convencer mais alguns gigantes. Os gigantes não é dotado de muita inteligência, então fica mais difícil de você conseguir conversar com eles. Mas são só 80 a população de gigantes do mundo todo, pelo menos é o que é citado aqui. A Umbridge então faz um interrogatório com o Hagrid para saber por que ele está machucado onde ele estava e diz que estava tirando férias em Paris. Que de fato é dito aqui que ele estava tirando férias com a nossa amiguinha lá do livro 4. Eita, a nossa madame lá, eles estavam em lua de mel. Muito legal essa parte. Bom, eles vão ter aulas na floresta. E o Hagrid ensina para eles o que são os trestalhos, e o Neville também enxerga os trestalhos. Então nós temos aí aluno Neville e o Harry que sabem o que eles são e como enxergam graças a uma morte que você viu na sua frente. Você viu alguém morrer, você viu a morte de frente. Como o Harry viu o Cedric, agora ele passa a ver os trestalhos. Em dezembro, a Gina se torna apanhadora do time de Grifinória. Olha a nossa prota aí, nossa mocinha aí, ela vai ser simplesmente a nossa grande apanhadora e vai fazer sucesso no último jogo, já vou citar. Bom, a amada Dumbledore, então, tem o Neville como destaque como melhor aluno sendo treinado pelo Harry Potter. E eles estão treinando no segundo conto feitiço estopurante, que são de ataque, né? Feitiços de ataque. A Cho, no final da aula do Harry Potter, está chorando bastante porque ela sente falta do Cedric. O Harry Potter vai consolá-la e ela lasca um beijo dele. Simples assim. O Harry não entende, o Rony não entende, mas a Hermione dá uma aula de como as mulheres veem o mundo, que eu também não entendi. Mas tô brincando. A Hermione explica que na cabeça da mulher, ela gosta de um cara, mas sabe que não pode ter o outro, mas ela acaba ficando com aquele e ela não sabe como que vai ser interpretada, ficando com um sendo que gostava do outro, e é assim a cabeça da mulher. Se você entender melhor do que eu, escreve aqui pra mim. O pouco importa é que o Harry tirou o bebê dele e tá feliz da vida com o Rony lá zoando ele, que agora ele é mocinho. Muito legal essa parte. Enfim, a Hermione está escrevendo uma carta com o Krum, e aqui não fala o que diz essa carta, e nem se o Rony ficou com ciúme, só fala que ela está escrevendo a carta. Harry Potter, então, de noite, acaba sonhando com Nagini atacando o Arthur. Ele sai polvoroso na sala do Dumbledore. O Dumbledore pede para os quadros verificarem os quadros. É explicado que aquele quadro que se movimenta, eles têm um contraposto. Então tem um quadro nesse canto, e em outro local tem esse quadro. Então eles podem se movimentar desse ambiente, desse quarto, de onde ele está, para o outro quadro que está no outro local. Então ele vai lá verificar se Arthur está na Ordem da Fênix, e Arthur não está. Então eles ficam desesperados e mandam uma ajuda lá para ele. Arthur de fato estava sendo atacado, e no dia seguinte eles vão no hospital visitá-los. A Molly fala para entrar só a família, porque a Ordem da Fênix vai em peso lá falar com o Arthur. E a Molly pede só para a família entrar, afinal a família Weasley é bem grande, e o Harry fica do lado de fora. Aí ela fala assim, a família Harry, vamos... Muito legal, ela considera de fato o Harry da família. Eles encontram o Lockhart, quem lembra do nosso... Não... Esse aqui, o nosso professor de contra-defesa das trevas, que perdeu a sua memória, ele está lá justamente porque o hospital é feito para magias permanentes. E quem está lá também são os pais do Neville, que foram torturados pela magia cruciato até a loucura. Vamos citar essa parte no finalzinho do livro, bem legal. O nome da comensal da morte que fez isso foi a comensal Bellatrix. Vou chegar nessa mulher que ela é fera demais. A Bellatrix, para quem não sabe, ela chama de Lestrange, porque a mulher recebe o nome do homem aqui na obra quando ela se casou com o homem da família Lestrange. Mas ela era uma Black. Eita, prima do Sirius Black. Bom, o Arthur explica que ele estava no Ministério da Magia guardando uma arma que o Voldemort quer bastante. A gente já fica assim, pô, que arma é essa, né? Porque a Ordem da Fênix não contou pro Harry, então ele não sabe, ele começa a descobrir as coisas aos poucos, como nós, leitores que estamos lendo o livro. Dumbledore, então, ele simplesmente se afastou
do Harry, porque o Voldemort pode ler a mente do Harry, ele pode saber o que o Harry sente, o que o Harry vê, o que o Harry ouve. Então ele se afastou para o Voldemort não saber o que o Dumbledore está fazendo e pediu para o Harry, o Rony e a Hermione se afastassem também para que ele não soubesse dos amigos dele enquanto as férias. Então aqui está explicando por que os amigos ficaram distantes do que estava acontecendo. Então ele pede para os Sirius ensinar para ele oclumência, que é o poder que você tem de se controlar quando outra pessoa invade a sua mente. Bem legal essa parte. E o Sirius vai lá na casa da Ordem da Fênix no Natal contar isso pro Harry Potter, mas o Lupin fica pé da vida. Não, você não vai treinar ele não, você vai entrar na cabeça dele. Não, mas todo mundo sabe que o Sirius não gosta do Harry, né? Principalmente o Lupin, que faz parte dessa época, e nós vamos entrar nesse assunto quando o Harry descobrir sobre isso aqui. Bom, o monstro continua escondendo as relíquias da família Black, e o Snape vai ensinar, então, essa oclumência pro Harry. A Cho, então, chama o Harry pro Dia dos Namorados, para eles irem na taverna lá, e nesse Dia dos Namorados, o Harry diz para ela que vai, mas ele tem umas coisinhas para resolver com a Hermione. A Cho fica morta de ciúme e começa a falar do menino morto. Vai falar, pô, tu me chama aqui no Dia dos Namorados, eu doido pra ganhar os beijos, tu vai falar do morto? Muito boa essas partes, né? Mas ele não fala, ele só pensa. Devia estar falado. Fala, parceiro, tu vai pra ficar comigo, eu vou falar do falecido, vaza. Muito boa essa parte. Enfim, o Val da Morte vai em Azkaban, faz uma tortura só, liberta 10 prisioneiros, 10 comensais da morte, entre eles a nossa Bellatrix Lestrange. E engraçado que o Harry entende. Olha, se quando liberou somente um, o Sirius Black, a escola estava cheia de dementadores, por que saiu 10 e não tem dementador nenhum? Porque o Ministério da Magia está ocultando esses fatos. Mais uma vez. A Hermione, então, chama a Rita, lembra que ele deixou lá no potinho? Chama a Rita foi expulsa do jornal, foi demitida do jornal, e fala para ela, eu tenho uma matéria boa para você, e você vai contar a história do Harry, que do final do livro 4, explicando como que o Voldemort voltou, e você vai publicar isso pro Pasquim, que é o jornal do pai da Luna. Ela fala assim, não, mas o povo não quer ler isso, o povo quer ouvir, presta atenção, o povo quer ouvir, a gente tem que escrever o que o povo quer ouvir. Se eu escrever o que o povo não quer ouvir, não vem de jornal. Olha só, o noticiário é sempre feito assim, é feito em prol de vendas e dando o que o povo quer assistir. Se você ainda assiste televisão, porque a televisão você não tem o poder de escolha, né? Mas você troca de canal, mas na verdade todos passam o que o povo quer ver. E na internet você escolhe aquilo que você quer ver, mesmo sem dar tanta audiência. Engraçado, né? Esse pensamento é bem interessante como ela traz isso aqui, isso lá no ano 2003, imagina agora mais de 20 anos depois. Bom, o jornal é um sucesso, vende todos, o pai da Luna tem que fazer uma segunda edição, e a nossa alta inquisidora Umbridge tem que proibir o jornal na escola porque ela não quer que essas mentiras sejam difamadas na escola. Bom, jogo de quadribol, o Gina pega o pomo, mas ela não consegue evitar que Lufa-Lufa vença contra Grifinória. Lufa-Lufa sempre vencendo Grifinória, né? E Grifinória sempre vencendo o Sonserina. É sempre assim, né? Bom, na aula do Snape ali, com Harry Potter, de oclumência, ele simplesmente começa a explicar sobre como funcionam as coisas, e o Harry pergunta por que ele chama o Voldemort de Lorde das Trevas. E todo mundo chama ele daquele que não deve ser nomeado. Ainda não explicou, eu já sei qual é a resposta, mas como não explicou que eu não vou dar agora. Mas por que as pessoas não chamam o Voldemort pelo nome? E aí ele fala, e o Harry pergunta por que ele chama de Lorde das Trevas, sendo que só os comensais da morte chamam de Lorde das Trevas. Olha que pegadinha, hein? E ele fala que somente tolos e idiotas pronunciam o nome dele. Aí ele fala, mas Dumbledore pronuncia o nome dele. Mas Dumbledore pode. Dumbledore consegue. Você é um idiota. Cara, essa parte foi bem legal, porque eu já sei da resposta, né? Mas enfim, no livro que tiver essa resposta eu conto pra vocês. Vai ficar aqui de extra. Se você sabe, pode escrever aqui pra mim, aqui embaixo. E eu vou adorar saber que você sabe. Então, ele saindo dessa aula, ele encontra um alvoroço na escola, a Sibila está sendo demitida porque a Umbridge acha que a aula dela não vale de nada. Ela chega na aula dela e fala assim, olha, você prevê o futuro? Então faz a previsão para mim. Ah não, não é assim que funciona. Ah não? Então tá demitida. Muito legal. E aí, aquela cena do filme ficou bem bacana. Ela está sendo expulsa, o Dumbledore aparece e fala assim, olha, ela pode ser demitida, mas a escola ainda está sob o meu comando e ela vai continuar morando aqui. E ela, Sibila, volta para morar no prédio. Ela fala assim, mas eu vou colocar outro professor. Não vai, porque você só pode voltar pro professor se eu não colocar. E eu já coloquei, é o Firenze. Firenze é um centauro. Cara, o centauro assim, na história tem uma participação muito importante. Ele foi expulso do grupo do centauro justamente porque está ajudando o Dumbledore. E ele vai dar aula de previsão do futuro através das estrelas. Enquanto Sibila usa os café, borra, essas coisas assim, bola de cristal. E ele vai ver o futuro pelo movimento dos astros e dos cosmos. Isso é bem legal, essa parte dessa ciência aqui. Mas não, ele não está estudando astronomia. Ele vai estudar mais astrologia. Enfim, é legal. Gostei do jeito que ele colocou, o autor colocou aqui. O Harry Potter está andando pela escola com um livro dos Animais Fantásticos. Eu achei muito legal a referência que ela colocou aqui, porque eu não sei se ela tinha na cabeça a ideia de escrever livros ou fazer filmes antes da saga do Harry Potter. E o Harry Potter usando o livro dos Animais Fantásticos faz alusão a esse filme que vai vir depois, né? Enfim,
A armada Dumbledore, então, está treinando o patrono e Dobby avisa que a Umbridge descobriu sobre eles porque Marieta os entregou. E aí todo mundo vai preso na sala da Umbridge, lá na sala do diretor Cornélio, tá todo a comitiva lá do Ministério da Magia, e Dumbledore assume, sim, fui eu. Aquela cena do filme ficou muito legal, mas aqui ficou muito melhor. Dumbledore lança 2 raios que caem na sala enquanto tá tudo explodindo, tudo quebrando, esse movimento de forma ultra rápida, chega perto do Harry, conversa com ele, conversa com a Minerva, e quando ele volta, ele simplesmente faz aquela magia, eu esqueci o nome, de se teletransportar. Só que aparatar. Ele aparata dentro de Hogwarts no momento que a Fênix lança fogo nele. Então fica parecendo que a Fênix teleportou ele, mas o ministro Cornélio, ele sabe que ele aparatou. Só, mas como é que ele conseguiu aparatar aqui dentro? Isso é proibido. Existe uma magia extremamente poderosa aqui dentro que ninguém consegue aparatar. Mas o nosso Dumbledore aparatou dentro da escola, depois desses raios, depois desse... Nossa, ficou muito legal. Nossa, essa cena devia ter sido animada. Eu não sei por que os estúdios não fazem dessa maneira. Ou só ele batendo a palma assim, o fogo levando no filme, né? Mas aqui ficou muito mais interessante. Bom, a Umbridge é nomeado diretora, além de auto-inquisidora na escola, agora ataca a moral toda. A Hermione então faz uma azaração, escreve dedo duro na testa de Marieta, que é amiga da Cho. A Cho então vai conversar com Potter, dizendo que ela não fez porque quis, e Potter não fez porque quis, e problema, caramba, tchau e benção. Trata a Cho seco, curto e grosso, e vai embora. Acho que o namoro do nosso Potter acabou bem por aqui. Bom, se bem que não começou, porque a mulher não esquece do morto. Draco, como monitor, agora com a diretora Umbridge, começa a descontar ponto de qualquer coisa que ele viu. Harry pisou no corredor, tira ponto. Rony respirou, tira ponto. Hermione está lendo um livro, tira ponto. Os gêmeos, então, eles decidem não estudar mais na escola e decidiram que eles não querem ter um futuro acadêmico, e sim empreendedorístico. Eles querem abrir uma empresa, e é como o Harry Potter no livro final deu para eles, depois do Cálice de Fogo, deu o prêmio para eles, então agora eles têm como abrir e não querem mais terminar as escolas, já são adultos, maiores de idade, e já sabem usar magia, já querem o que precisa, decidem não estar lá mais na escola. Bom, a Umbridge então decide interrogar o Harry Potter para saber onde é que está o Dumbledore. No meio desse interrogatório, dragões, bola de fogo, bomba de fumaça atacam escolas. A gente sabe que foi os gêmeos, porque eles falaram agora porque vão desistir de estudar, mas a Umbridge não sabe. Para poder tirar esses dragões, limpar essas magias que estão acontecendo na escola, os professores têm que ajudar a Umbridge a desfazer a magia. Só que nenhum professor se prontifica a ajudar. Então ela vai sozinha, cada um dá uma desculpa que está ocupado, tá sempre assim. Então ela sozinha tem que fazer a limpeza mágica da escola, não a limpeza de sujeira. Então tem uma magia de um pouco mais alto nível, então ela tem que fazer. O único que está feliz com o comando da Umbridge é o Filch, porque enfim a escola agora está dentro das regras. Por ele era tudo assim. Acaba que ninguém ajuda. Bom, Harry Potter vai para mais uma aula de oclumência e o Snape é chamado pela Umbridge de emergência, e quando ele sai, o Harry Potter vê a penseira e ele mete a cabeça na penseira para saber o que o Snape estava olhando. Só que quando o Snape está olhando, quando o Harry olha na penseira do Snape, ele vê simplesmente o passado do Snape quando ele era adolescente. Então vê o Snape numa prova non, no mesmo 5º ano que eles estão, e assim, engraçado que o Flitwick, aquele professor baixinho, é ele que está aplicando a prova da prova non do 5º ano. E lá ele vê o Lupin, lá ele vê o Tiago, o pai dele, lá ele vê o Sirius, e lá ele vê o Pettigrew, todos os 4 fazendo prova. A escola é muito fácil para eles não são CDF, eles são os marrentos, eles chamam de maroto, mas eles são os playboy daquela época, que faziam bullying com os meninos mais inteligentes. Só que eles eram os inteligentes e eles que faziam a maldade, então eles começam a zoar o Snape, joga ele pro alto, tira a roupa dele, e a Lilian, que é amiga do Snape, começa a defender o Snape contra o Tiago, e aí ele não tá nem aí, ele quer zoar o Snape, porque o Snape é o mais fraco, o Snape é simplesmente mais um ali, sozinho contra 4. E aí a Lilian começa a defender o Snape perante o Tiago. E o Harry não entende, porque ele achava que o pai dele era um bom pai, ele era uma boa pessoa, mas não era. Ele era o valentão da escola. E o Snape era o CDF, que era subjugado e que sofria bullying. E ele acredita então que o pai dele, fazendo maldades, obrigou a mãe dele a se casar. Ele fica sem chão, sem saber o que pensar. O Snape chega bem na hora, puxa ele da penseira, paga um sapão pra ele e fala que nunca mais vai ensinar ao Oclumência pro Harry que se vire com o Voldemort. O Snape é muito fera, velho. Enfim, o Snape é um péssimo professor. Péssimo professor, péssimo amigo, mas é um personagem extremamente complexo. Acho que é o personagem mais bem criado que essa obra que vai ter. O personagem mais complexo que a gente vai ter. Bom, é Páscoa. O Harry Potter, ele tá muito mal com essa história do pai dele. Ele simplesmente não sabe o que fazer e não sabe o que pensar. Ele resolve, então, conversar ali com o Sirius sobre o tipo de coisa, mas ele ainda não sabe como. Os professores acabam chamando os alunos para fazer, antes da prova non, o exame ordinário de magia, que profissão que eles vão seguir, o que eles vão fazer na sua vida após se formarem. E aí a Minerva quer conversar com o Harry e ela chega a uma conclusão que ele vai ser um auror, né, porque ele tem mais facilidade com defesa contra as artes das trevas. É mais ou menos assim. Então o Harry conversa com os gêmeos
os gêmeos já querem sair da escola, eles vão fazer um alvoroço e ele aproveita esse alvoroço que os gêmeos vão fazer para entrar dentro da lareira da Minerva, que é a única lareira que está ativa na escola, para que ele possa se teletransportar lá para a sede da Ordem da Fênix para conversar com o Sirius sobre o pai dele. Ele o faz, ele tem 20 minutos para fazer isso, enquanto os meninos estão tocando fogo lá na escola, ele conversa com o Sirius. O Sirius fala que, de fato, aquilo aconteceu, o pai dele não era bonzinho, não era flor que se cheire, mas ele amadureceu. Do 5º ao 7º ano, ele descobriu o amor, ele se apaixonou pela Lilian, e a Lilian transformou a maldade que havia nele em uma pessoa boa, de coração puro. E o Snape nunca acreditou nessa mudança do Tiago, e foi essa mudança que a Lilian fez no Tiago que fez ela também se apaixonar por ele. Então, de fato, eles se apaixonaram, se casaram por amor, porque o Tiago, no 7º ano, já não lidava mais, não ligava mais pro Snape. Porque a referência que faz aqui é como se o Harry fosse o Snape, e o Tiago fosse o Draco. E no final, o Draco deveria ter essa redenção, mas a gente só vai saber essa redenção do Draco no final do filme, do livro, né, no final da obra. Mas de fato aqui o Sirius explica pro Harry, fica mais calmo sobre isso. Quando ele volta então, os gêmeos tocam terror na escola e fogem da escola e vão embora. Mais uma vez, a Umbridge tem que fazer a limpeza mágica na escola e nenhum professor ajuda mais uma vez. Bom, final do torneio de quadribol. Grifinória versus Sonserina, como sempre, as duas maiores casas lutando. No meio da luta, Harry Potter não pode ir, Gina tá como apanhadora, os irmãos já não estão mais lá, mas o Rony tá como goleiro. Eles estão doidos para ver o jogo e Hagrid chega, preciso de vocês urgente. Urgentíssimo, não pode ver o final do jogo. Harry e Hermione vão correndo junto com Hagrid. Hagrid trouxe da casa dos gigantes Groupe, que é um gigante menor por ser seu irmão. Ele não se adequa no mundo humano porque ele é gigante demais para os humanos e não se adequa para os gigantes porque ele é pequeno demais para os gigantes, então ele foi obrigado a trazer. Groupe não fala a nossa língua, o Groupe não sabe se comportar, o Groupe é extremamente violento, por isso que Hagrid vive machucado. Mas como ele está com medo de ser expulso, assim como a Sibila foi, ele quer que Hermione e Harry possam ajudar o Groupe a se socializar e cuidar dele. Eles são obrigados a aceitar e eles acabam voltando lá pro jogo. Quando voltam pro jogo, o jogo acabou, só que tá todo mundo gritando: Weasley é nosso rei. O nosso time de quadribol ganhou o campeonato das taças, graças ao Weasley, que não deixou nenhum gol passar. Sonserino não fez nenhum gol em Rony nessa partida. E o Draco fazendo maldade com ele, o Harry foi expulso por causa dessa maldade e não precisava de nada, né? O cara conseguiu se virar sozinho. Rony sendo Rony mais uma vez. O Rony é sensacional. Bom, em junho tem a prova não. Os nossos protagonistas estão estudando mais de 9 horas por dia. E fica a dica, né? Se você quiser se tornar um profissional, alguma coisa é mais de 8 horas de estudo por dia. Eles estudam 9, mais de 8 horas, então no mínimo 9. Tudo que você quiser, quer ser um exímio violonista? Estuda mais de 9 horas por dia. Quer ser um excelente nadador? Nada, mais de 9 horas por dia. Quer ser um excelente advogado? Leia mais de 9 horas por dia. Quer ser um leitor? É só seguir nosso canal. Bom, vamos lá. Nas provas, não, é muito engraçado que os examinadores, eles vêm do Ministério da Magia, e eles não sabem da tortura que a Umbridge está fazendo naquela escola ali. Então, as magias, elas são avaliadas pelo seu efeito verbal, você tem que falar as palavras de ordem correta, e o movimento de ordem correta. E eu não sabia, me diz aí se você já sabia disso, no livro 5, que eu descobri que você tem que falar e movimentar a varinha num certo movimento específico para que o efeito da mágica seja feito. Por isso que muitas vezes o Weasley estava fazendo, o Neville estava fazendo e dava errado. Eu falo, mas eles estão falando corretamente. Por que está dando errado? Porque existe movimento da mão. Por isso que no futuro, você vê ali que os comissários da morte no filme, eles conjuram magia sem falar, porque você pode conjurar magia em pensamento, mas tem que ter o movimento na mão. Impressionante, eu não sabia disso. Mas assim, a gente ficou descobrindo agora no livro 5. Bem legal essa parte. Bom, na prova de defesa contra as artes das trevas, Harry Potter é o melhor de todos. E o avaliador fala assim, olha, parabéns, você tirou nota máxima, mas você quer ganhar um ponto extra? Máximo mais um? Eu quero sim. Assim, eu fiquei sabendo que você conjura um patrono perfeito com 15 anos, é verdade? Eu fazia isso com 14, ou seja, no livro passado, né? Fazia isso com 14. Você pode me mostrar? Ele pensa assim, vou me vingar da Umbridge agora. Ele lança um patrono violento no meio do exame, todo mundo para o exame para ver o patrono dele. Cara, bem bacana essa parte. A Umbridge fica pé da vida, mas não pode fazer nada, porque os outros colegas estão lá fazendo a avaliação e elas têm que aceitar. Na prova, não, de previsão do futuro, Harry Potter lê a xícara e fala assim, professor, você deveria ter morrido 2 dias atrás, esse professor está reprovado. Muito boa essa parte. As provas, não, elas são simplesmente para que você determine o seu futuro. E nos próximos anos, o 6º e o 7º, você vai estudar só as matérias que são pertinentes ao teu futuro. Então, se ele pretende ser um auror, a parte de prever o futuro não serve de nada. Tanto que a Hermione já abandonou esse curso no livro passado. Enfim, essa matéria ele reprova. Na prova de história da magia, Harry Potter acaba dormindo no meio da prova e no meio desse cochilinho que ele tira, ele vê o Sirius sendo torturado, assim como ele viu o Arthur. Ele fica empolvoroso, ele quer porque quer ir lá. Só que agora ele não consegue mais a ajuda da Ordem da Fênix e ele não consegue mais a ajuda de ninguém. Então ele quer conversar com os amigos dele para poder salvar o Sirius desse problemão que ele tá. Então ele simplesmente
fazem um plano para poder usar de novo a lareira da Umbridge. Só que Rony e Hermione falam assim, olha, você tá caindo na armadilha, você não treinou a oclumência que era para treinar, o Snape estava te treinando, você abandonou o curso do Snape, então não tem como você fazer isso, cara, se você tá caindo na armadilha. E ele não quer saber. O Harry é teimoso. Eu vou lá, se você não quer, eu vou sozinho. Não, então nós vamos junto. Quando eles fazem uma distração usando Gina e Neville para poder entrar na sala da Umbridge, o Harry vai lá na casa dos Sirius, a casa tá vazia, só o monstro tá lá. Ele pergunta, cadê o Sirius? Não, o Sirius não tá aqui, o Sirius tá lá no Ministério da Magia. O Harry, opa, minha visão é certa, eu vi ele lá. Então ele volta, na hora que ele volta, tá a Umbridge com toda a sua coleção ali de vilões, junto com o Draco, pegando os meninos, toma a varinha deles e quer torturá-los, porque ele acredita que o Harry estava falando com o Dumbledore. Manda chamar o Snape e fala pro Snape, ó, eu quero aquela poção da verdade. O Snape, acabou, você já usou tudo. Snape defendendo o Harry, muito legal essas partes que eles defendem o Harry. E o Harry fala, ó, a almofadinha foi capturada por ele. Era fazer quem é a almofadinha? É o Dumbledore? Eu vou fazer você falar. E o Snape fala assim, eu não quero saber disso. E vai embora. Só que na verdade o Snape, ele não quer saber. Ele simplesmente faz o que tem que fazer, mais longe dos olhos da Umbridge. A Umbridge então quer torturar o Harry com a magia Cruciatus. E essa magia é proibida. E a Hermione fala pra ela, olha, você vai ser inquisitada por outro inquisitor maior do que você. Um policial mais forte do que a polícia. Muito legal essa parte da Hermione. E simplesmente fala assim, não tô nem aí. O que importa é eu saber onde está o Dumbledore, mesmo usando meios escusos, eu vou conseguir o objetivo e simplesmente vou ser promovida ainda mais. E ele vai fazer, então tá bom, vou contar a verdade pra você, nós temos a arma do Dumbledore definitiva para derrotar o Ministro da Magia e tomar o posto. Aí o homem diz, eita, poxa, eu quero essa arma. Mas não, mas você não pode levar todo mundo aqui, porque se juntar todo mundo aqui contra você, você perde. Tem que ir só nós três. Então vai Hermione, Harry e Umbridge lá na floresta para entregar a arma. Você já sacou que não tem arma nenhuma, né? Quando eles chegam na floresta, os centauros os atacam. Harry e Hermione sem varinha, a Umbridge se defende sozinha e ela paga o sapo pro centauro, o centauro paga o sapo para vir 50 centauros contra ela, ela não dá conta, o centauro a captura e quebra a varinha da Umbridge. Eita bagaceira, essa parte foi violenta. Rony, Gina, Neville e Luna aparecem junto de Hermione e Harry, trazem as vossas varinhas, eles venceram Draco e seus amigos no duelo de magia, ó, que bacana, quer dizer que o Neville tá poderoso mesmo. E eles falam assim, nós vamos junto pro Ministério da Magia, voando nos Trestales, vamos embora, partiu. Vão 6 pro Ministério da Magia, mesmo todo mundo tendo avisado o Harry que estava errado, alguma coisa de errado estava ali. Enfim, quando eles chegam lá, o Harry vai passando várias salas, mas ele vai seguindo as salas que ele vê no sonho dele. Quando ele chega na sala que tem várias esferas, ali tem a esfera da profecia. E ele não sabe que profecia é essa, mas o Lúcio aparece com 5 comensais da morte, e eles querem justamente esse objeto. É uma sala que tem milhares de profecias e o Voldemort quer essa profecia que fala sobre ele e o Harry. E só pode pegar essa profecia o próprio Harry ou o próprio Voldemort. Mas o Voldemort não sabia qual é, então ele não consegue pegar. Por isso que ele queria o Harry para pegar. No fato que ali vai ter uma briga violenta, e o livro usa vários capítulos para colocar essa briga. Gostei bastante de ler essa parte, foi bem interessante. Os meninos se machucam, a Hermione desmaia, a Gina quebra o tornozelo, o Neville, além de receber um cruciatus da Bellatrix, ele ainda quebra o nariz. O negócio ficou bem violento. Dumbledore aparece, prende 4 comensais da morte, Bellatrix foge e nessa fuga ela mata Sirius Black. O Harry fica pé da vida, vai perseguir ela e na hora que ele tá perseguindo, o Voldemort aparece. Quando o Voldemort aparece, o Dumbledore brinca com ele. Cara, no filme ali, eu sei que Hollywood quer fazer um negócio empatado, o bem e o mal ali unido, mas aqui o Dumbledore tá brincando. O Voldemort lança magia de pife, lança outra paf. O Voldemort lança uma Avada Kedavra no Harry e você sabe que essa magia é indefensável. E todo mundo assim, o Harry vai morrer, agora o Harry vai partir dessa prota melhor. O Dumbledore ele usa a magia Axio para convocar uma estátua que está entre os dois. Na hora que a Avada vem, a estátua atinge o Avada e nada acontece com o Harry. O Dumbledore é inteligentíssimo. Ele sabe como defender uma magia indefensável. Bastava atingir alguma coisa que está no meio do caminho. Cara, é muito legal essa estratégia. O Dumbledore é sempre surpreendendo. Bom, Voldemort vê que não pode vencer Dumbledore, invade a cabeça do Harry com legimência, que é justamente a magia de entrar na mente, e Harry consegue usar a oclumência pela primeira vez, definitivamente, e vencer o Voldemort. Voldemort, então, vê que Cornélio apareceu com todos os aurores para defender o Ministério da Magia. Cornélio, então, de fato, vê que o Voldemort está lá, ele aparata, e agora o Cornélio sabe que, de fato, alguma coisa está acontecendo porque ele voltou. Dumbledore já apaga aquele sapão dele, manda Harry e os meninos todos de volta para a escola, e ele vai lá conversar com o Harry. Essa parte é bem interessante do diálogo que nós vamos ter ali
do Dumbledore com o Harry, porque vai explicar toda a trama do livro daqui para trás, daqui para o primeiro livro. O Harry se sente extremamente culpado pela morte dos Sirius e ele começa a quebrar toda a sala do Dumbledore. Ele fala, por que eu não estudei mais? Por que eu não me preparei melhor com a oclumência, por exemplo? Porque ele foi pego pela magia da oclumência indo no Ministério da Magia. Era uma armadilha, e o Rony e a Hermione avisaram, mas ainda assim ele não quis saber. Bom, ele vai explicar para o Harry que o Snape avisou a Ordem da Fênix, por isso que a Ordem foi lá. E não foi o Harry que foi salvar o Sirius, foi o Sirius sabendo que o Harry estava lá, a mando do Snape, que foi lá salvar o Harry. Então o Sirius morreu tentando salvar o Harry. E aqui fica uma frase bem interessante, porque ele vai falar que o Sirius morreu lutando, ele morreu como um herói, ele morreu fazendo o que ele queria fazer. Ele estava preso o tempo todo em Azkaban, não pôde fazer nada. Depois preso dentro da Ordem da Fênix, não pôde fazer nada. E agora ele morreu lutando para defender o único sobrinho que ele tinha. Ele ficou muito feliz de morrer assim. Bom, dentre várias explicações que ele vai dar, Dumbledore vai dizer que o Harry morou a vida inteira com a tia Petúnia, porque a magia que protege o Harry contra o Voldemort, a magia poderosíssima do amor, está no sangue da Lilian. E o sangue da Lilian também tem no sangue da tia Petúnia. Se ele colocasse o Harry numa família mágica, como o Black ou qualquer uma outra, ele poderia ter sido atacado mesmo na infância. Então o próprio Dumbledore não poderia defender o Harry por toda a sua infância até a fase adulta. Mas ele, no sangue da tia Petúnia, ele poderia ter sido criado. Mesmo que a família não tenha sido bom com ele, mesmo que a sua infância não tenha sido boa, mas ele estava protegido. É melhor ter uma vida ruim, mas continuar vivo, do que você não ter vida. Aí vou entrar no Clóvis aí, o nosso Mário Sérgio Cautela, o nosso Clóvis de Barros Filho, falando que a vida é boa, não é mais ou menos assim, tem um vídeo nesse canal, mas enfim, nós vamos entrar em filosofia. Vamos continuar a história aqui que já está acabando. O Dumbledore vai dizer para ele que quem fez essa profecia, que os dois magos têm que se enfrentar e os dois vão morrer, um não pode existir sem o outro, os dois não podem existir juntos, foi justamente Sibila. Aquela profecia que o Harry pegou foi uma profecia que a Sibila fez, e o filme não fala isso. Que aquela professora que parece meio chonga, é ela que fez a grande profecia. Então ela não é uma professora qualquer, já dá pra ver que de fato ela entende sobre profecia. E ela vai dizer que a profecia poderia ter se cumprido na vida do Neville. O Neville e o Harry nasceram por um dia de diferença, um dia 30 de julho e outro dia 31. Se o Voldemort tivesse atacado primeiro o Neville que seria o garoto da profecia. Mas o Voldemort atacou o Harry, por causa do Thiago e da Lilian, e mandou a Bellatrix atacar os pais do Neville. É mais ou menos assim que acontece. E para fechar o diálogo com chave de ouro, ele fala assim, Harry Potter, você deveria ser monitor? Sim, eu errei. Então, ano que vem, vamos esperar Harry como monitor. Para acabar o livro aqui, o Chave de Ouro, o Ministro da Magia, faz um pronunciamento que o Voldemort voltou. O jornal republica a matéria que o Harry fez no Pasquim para todo mundo saber que o Harry estava falando a verdade. O Dumbledore vai na Floresta Proibida salvar a Umbridge com a varinha quebrada, ela toda vergonhosa, volta para o Ministério da Magia. Sibila volta a lecionar agora junto com Francis, vão ter 2 aulas ali, cada um nas suas partes. Draco fica pau com o pai dele, foi parar em Azkaban por causa de Harry, quer derrotar o Harry na porrada, mas ele não dá conta nem na magia, nem na porrada. Hagrid, então, quer arrumar uma namorada pro Grope e o Harry Potter, fazendo a sua mala, não quer participar da despedida da escola, encontra um pedaço de espelho, que é um espelho duplo, onde você olha aqui, você vê o outro lado do espelho. Ao invés de você ver os reflexos, você vê o que está acontecendo no outro lado do espelho, que seria a casa do Black, onde ele encontraria o padrinho dele para eles poderem conversarem, porque aqui nesse livro ele ficou proibido de conversar dele com o Edviges, porque estava sendo monitorado pela Lareira, também estava sendo monitorado. Então ele quase não conversa com o padrinho dele por causa desse evento, e agora não vão conversar mais. É uma parte bem triste. E quem vai consolar o Harry da tristeza da morte do tio é justamente a Luna, que vai explicar para ele que a mãe dela morreu aos 9 anos tentando criar novas magias, novos efeitos verbais e visuais, e nessa magia ela se explodiu. Ele fica bem triste com a história da mãe, mas ele se sente acalentado porque, enfim, alguém entende como ele se sente. Quando ele vai descer do trem para chegar em casa, ele não quer voltar para casa, na verdade ele não quer nem sair de Hogwarts nem voltar para casa. Mas é o que ele tem que estar em casa porque agora entendeu por que ele tem que estar com a tia Petúnia. Toda a Ordem da Fênix está lá esperando ele não esperava por isso, ele fica muito feliz com a Ordem da Fênix ali, e a Ordem da Fênix conversa com o tio Walter e fala assim, olha, qualquer coisa que acontecer com esse menino, se ele respirar diferente, nós vamos aí pegar você. E o livro acaba de uma forma impressionante. Harry Potter sacudiu a cabeça. Por alguma razão não conseguia encontrar palavras para dizer o que significava vê-los ali, enfileirado ao seu lado. Em lugar de falar, sorriu, ergueu a mão no gesto de despedida, virou-se e saiu da estação da rua ensolarada com tio Walter, tia Petúnia e Duda andando depressa para acompanhá-lo. Ele na frente e a família vindo atrás. Harry Potter e a Ordem da Fênix, muito bom esse livro. Gostei, um dos livros que eu mais gostei aqui, o maior livro da obra, acabou, enfim, passei um pouquinho do tempo aí, mas tinha que contar esse livro. E aí, muito obrigado por mais essa leitura, espero vocês no Príncipe Mestiço. Você já leu? Não leu? Escreve aqui o que você achou desse livro. E ó, te espero lá.